A gente, irmãos, temos plena consciência, agradecemos a Deus que nós estamos de sã consciência em tudo aquilo que fazemos, buscamos, nos envolvemos, porque confiamos naquele que nos criou, que é o nosso Deus maravilhoso e eterno. O que precisamos, irmãos, para nos mantermos sempre ligados a Deus, é buscarmos o conhecimento. Nós falamos na primeira pregação sobre esse tema do mordomo fiel, sobre fidelidade, que a fidelidade está no conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos fiéis em todas as situações da vida. Porque Deus, Ele é fiel em tudo, a respeito das nossas vidas, daquilo que nós necessitamos. E nós precisamos compreender bem que devemos sermos recíprocos a essa fidelidade. Acreditar em Deus, porque quando nós praticamos a reciprocidade da fidelidade, nós queremos dizer a Deus que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele, que nós queremos ser santo como ele é santo. Porque nós procuramos fazer a sua vontade. Então, meus queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Nós vamos abrir no capítulo 13. Nós vamos ler 2 versos, o 20 e o 21. Hebreus, capítulo 13, os versos 20 e 21. Quero dizer aos irmãos que, como a irmã Josefa falou, do momento, do mês que nós vivemos, não só as chuvas também, mas como esses eventos pagãos que acontecem aqui no Brasil, como em Sergipe, principalmente o Nordeste. Muitos dos nossos irmãos têm entrado em contato comigo, alguns que eles vão estar se retirando daqui da cidade. Então a gente pode sentir falta de um ou de outro, mas é porque eles se retiraram, não é? Mas vão voltar. Domingo, provavelmente, como segundo alguns, já estão de retorno. Isso faz parte do dia a dia. Eles também vão aproveitar um pouco do feriado, não é? Às vezes familiares que moram em alguns municípios e tem tempos que aí não é visitado, faz parte da comunhão também de família, não é? A gente entende, mas que a união e a comunhão ela não vai ser desligada, ela continua ligada, porque o Espírito Santo é onipresente e onisciente, não é? E nós louvamos a Deus. Hebreus 13, Hebreus 13, versos 20 e 21, está escrito assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer diante os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Repetindo o verso 20, verso 21, diz o autor de Hebreus, vos aperfeiçoe em todo bem, para compreenderdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amados irmãos, mordomos que despertam na vontade de Deus. Não é difícil nesse tema, diante do texto bíblico que nós fizemos a leitura desses 2 versos, compreender que trata-se de sermos fiéis a Deus, naquilo que nós somos aperfeiçoados, que é a sua palavra. Nós lembramos que há tempos atrás nós estávamos distantes de Deus. E chegou um momento que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, usando os seus servos preparados,
para que nós ouvíssemos e pelo seu Espírito nos fosse convencido a viver a sua vontade, a fazer a sua vontade. E é o que nós até hoje, e que devemos continuar até o último dia que aqui estivermos, procurando conhecer a vontade de Deus, para que a gente possa alcançar o que nós queremos viver, eternamente bem, feliz, e não ter mais em nossa vida momentos de tristeza, porque toda a Escritura mostra em suas cartas, em seus livros, que o que Deus quer que nós sejamos felizes eternamente com Ele. E para que nós possamos nos tornar felizes com Ele, vamos estar repetindo muitas das vezes, é fazer a sua vontade, não é? Então, irmãos, nós aprendemos que para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que fazermos duas coisas importantes, que eu acredito que os irmãos vão lembrar, porque foi tema do ano atrasado, do evento das conferências da juventude. A primeira coisa que devemos fazer para recebermos as bênçãos do Senhor e fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, porque ela é perfeita, porque ela é agradável. Alguém lembra na primeira frase desse verso, que é Romanos 12, verso 1 e 2? Sim, com esse século, vamos resumir só até isso, com esse mundo. Então, a gente, para fazer a vontade de Deus, a gente não tem que se conformar com nada deste mundo, não temos que aceitar com nada deste mundo. Veja que nós podemos usar, antes de ir para a segunda parte, para que a gente possa entender bem a vontade de Deus. A primeira, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, não é? É lembrar do primeiro salmo, não é? Onde o salmista, ele deixa bem claro para nós, para que a gente conheça a vontade de Deus e se desligue verdadeiramente das coisas terrenas. Ele fala de duas pessoas, o ímpio e o justo, nesse primeiro salmo, não é? Para que nós, como esses justos, não andamos na roda dos escarnecedores. Resumindo, para entendermos dentro desse texto, que o mordomo desperta para a vontade de Deus, esse tema, o que é que nós vamos entender? Porque se nós estivermos na roda do escarnecedor, com certeza que nós vamos fazer a vontade do mundo. Porque o que o escarnecedor, o que o ímpio vive, é fazendo a vontade do mundo. Nós temos esse conhecimento, que um dia nós estivemos lá. E nós rejeitamos lá. E nós aceitamos Jesus. E nós agora aceitamos fazer somente a vontade de Deus. E toda essa palavra nos ensina isso. Não permanecei na roda dos escarnecedores. E o salmista, usado pelo Espírito Santo, ele vai falando que a gente precisa estar meditando na palavra dia e noite. Essa palavra é a vontade de Deus. E ela é boa, e ela é perfeita, perfeita. Essa palavra perfeita é interessante, né? Que mostra coisa séria. E ela agrada, é agradável. A segunda coisa, meus queridos amados irmãos, transformação de nossa mente. É a segunda parte desse verso, né? O segundo verso. Na transformação da nossa mente. Quer dizer que nossa mente vai ser igual e precisa ser como Paulo, como ser humano, igual a nós disso. Paulo diz que a sua mente agora era a mente de Cristo. Cristo não pecou, Cristo foi obediente, Cristo fez a vontade do Pai, Cristo só pensou coisas boas, Cristo só fez coisas boas. Então, nossa mente, ela tem que ser transformada, ela não tem mais nada a ver com esses pensamentos maldosos, ruins, de algumas situações ruins, para se levar à prática, nós não pensamos mais nisso. É a transformação da nossa mente. Mas não vos conformar com as coisas desse mundo,
a gente vai lembrar que é não se ligar no sistema maligno e pecaminoso que foi implantado nessa terra, que é a maldade, que é o pecado, que é o mal de uma forma geral. Vamos lembrar lá de 1 João 5,19, também falamos muito. Os irmãos lembram? Sabemos que? Então não vos conformeis com as coisas desse século, desse mundo. Então nós não temos mais nada a ver com isso. E agora é a vontade de Deus em nossa vida. Então nós, como servos, discípulos, mordomos escolhidos, temos que ser fiel a Deus, mordomos fiéis. Fiéis à sua vontade, fazer a sua vontade. É o que nós vamos aprendendo. É que Deus vai nos doutrinando para um comportamento real. Quando você vai lembrar de novo, voltando para o primeiro salmo, que o salmista vai para a segunda parte para falar do ímpio, ele vai dizer que o ímpio é como uma folha seca. E vocês verem em época de primavera principalmente, quando as folhas secam e caem, o vento vai levando para um lado e para o outro, não sabe para onde vai aquela folha. Mas onde é que ela encontra um lugar? Dentro de um bueiro. E o que é que tem dentro de um bueiro? Lama, podridão, sujeira, imundícia. E veja se não é real essa figura de linguagem a compreender a vida de um ímpio. Como ele começa a folha, vai findar entrando na sujeira, na imundícia, porque a sua vida é descontrolada, como aquela folha que o vento leva para um lado e para outro, para onde quer. Nós, o justo, não. É como a árvore plantada junto de um ribeiro, de um rio, que aquelas águas frescas, aquelas águas puras, correntes, passam nas suas raízes. E essas árvores passam a ter folhas verdes, frutos produtivos de boas qualidades. E podemos dizer frutos de exportação, porque o que a gente entende no Brasil, que esses frutos de exportação são os melhores que eles exportam. Nós ficamos com as rebarbas, mas eles exportam os melhores. Então é essa a vida do justo, produzir coisas boas, maravilhosas, que agrade a Deus, fazendo a vontade de Deus, que é somente dessa forma que a gente consegue agradar a Deus e sermos vencedores em todas as batalhas enfrentadas. Então, meus queridos irmãos amados, sistema maligno vive o mundo, a vida do ímpio, e a transformação da mente segundo os padrões e ética divina, promovida pelo reino de Deus. É o que agora nós estamos sendo educados, doutrinados, ensinados, aperfeiçoados, ajustados, reconciliados pelo poder dessa palavra santa, as orientações do Deus que nos criou e quer que nós sejamos felizes. Nós precisamos, irmãos, confiar plenamente na palavra de Deus, na vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Então, irmãos, nós vamos lembrar em Marcos 6, aquela oração modelo que Jesus fez, o Pai Nosso. Não foi assim que é essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos? E tem uma parte dessa oração que Jesus diz assim, no verso 10 de Mateus 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus, é essa oração que Jesus deixou ensinada, aqui na terra, nesses dias que caminhamos, como também no céu. Então veja como nós temos que nos aprimorar, entender e compreender como devemos viver com essa vida nova que recebemos. Agora nós somos filhos de Deus genuínos, agora nós somos filhos de Deus transformados, libertos. Hoje nós somos verdadeiramente os santos de Deus, os justos de Deus, porque assim, como Jesus fala na sua oração modelo, nós somos esses escolhidos para viver fazendo somente a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Irmãos, aprendemos que a vontade de Deus, ela deve ser obedecida, para que haja harmonia e equilíbrio no dia a dia da nossa vida terrena. Essa palavra equilíbrio é muito importante para todas as situações da vida.
Quando há equilíbrio, a vitória. Quando há equilíbrio, a felicidade nas situações que nós enfrentamos. E a vontade de Deus, a direção da vontade de Deus nos traz equilíbrio nessa vida terrena. Porque sempre nós estamos aprendendo algo para essas condutas nossas diárias, esses nossos comportamentos diários. Ela nos doutrina, ela nos ensina a gente ter esse comportamento pela vontade de Deus. Então, meus amados, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender por que é que nós somos chamados mordomos fiéis. Porque temos procurado fazer a vontade de Deus. O mordomo fiel, ele faz a vontade de Deus. A gente pode lembrar até naquelas épocas passadas, daqueles casarões e mansões que existiam muito mais naquela época, na antiguidade, sempre aquelas casas, aqueles donos de casa, tinham aqueles mordomos que zelavam por aquela casa, que cuidava, e eles também, o mordomo, em todas as situações, cuidava dos outros empregados da casa. Ele era o responsável, ele era o mordomo. Vocês lembram de José? José foi um mordomo de Potifar. José recebeu toda a responsabilidade para cuidar da casa. Então hoje, nós como esses escolhidos, servos abençoados, nós devemos ser fiel. Aquilo que o dono da casa, aquele que nos escolheu, nos ordena, fazendo sua vontade. Lembramos que na época passada, voltando à terra, que tinha aqueles mordomos, eles respeitavam o seu senhor de uma forma completa. Eles respeitavam totalmente, integralmente, a vontade daquele senhor, que era o dono daquela mansão, que era o dono daquela casa. A gente pode lembrar até, não é, daqueles escravos, como eles obedeciam aos seus senhores, como eles respeitavam a vontade daqueles seus senhores, porque caso eles não respeitavam, a gente lembra muito da história, eu estudei muito, ainda me lembro até o nome do livro, que eu estudei antes do ginásio, primário, eu estava na quarta série, um livro chamado A História do Brasil, com um autor chamado Borges Hermidas, que tratava desses assuntos, até do povo caldeu, dos persas, falava muita coisa da história, não é? A história do Brasil. E teve muitas situações desses lugares onde tinha aqueles homens que mandavam, aqueles donos que tinham seus mordomos para cuidar dos seus negócios, das suas coisas. E caso um escravo daquele desobedecesse, a gente lembra que existia troncos, né? Eles eram punidos com chicotadas, muitas das vezes ficavam sem comer, sem beber. É a história que faz a gente lembrar para essa responsabilidade que hoje nos foi outorgada de um mordomo diferente. Porque o nosso Senhor, Ele é abençoador. O nosso Senhor nos honra, nos chamarmos, sermos os seus mordomos. E o que precisamos nós é entendermos diante dessas histórias passadas, e hoje como mordomo do nosso Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, é sermos fiéis. Porque Ele é fiel para conosco. E a natureza do nosso Senhor é a natureza de bênção, é de nos abençoar. É por natureza que Deus tem prazer em nos abençoar. Mas nós precisamos, com toda a nossa consciência, e escolhido, nos sentindo honrados e privilegiados, de obedecer a Deus, fazer a sua vontade. Para que a gente alcance tudo aquilo que desejamos, que é viver em paz e viver feliz eternamente. Amados, quando nós observamos o exercício das nossas ações e decisões tomadas que diariamente fazemos, e quando fazemos à luz da vontade de Deus, essas duas posições, muitas das vezes, se chocam frontalmente. E uma coisa assim que a gente deve despertar. Primeiramente, meus queridos amados irmãos, esse confronto, ele seria natural se fosse praticado por incrédulos. A gente entendia a infidelidade por aqueles que não acreditavam em Deus, que não creram em Deus, que até hoje ainda encontra isso. Essa posição de infidelidade.
de não honrar aquele que lhe honra, lhe dando vida, lhe dando suprimento, lhe dando condição de vida. E o que mais dói em nós, irmãos queridos e amados, é quando nós, irmãos, podemos ver alguns crentes que estão caminhando contra a vontade de Deus, andando pela sua própria vontade. E não é difícil a gente entender, porque diariamente na nossa convivência terrena, você pode encontrar alguém com o nome de cristão, mas que não procura fazer a vontade de Deus. Ele ainda tem aquele eu dentro de si. Ele ainda verdadeiramente não tem um Senhor dentro da sua vida. Ele não entende, ele não conhece o Senhor verdadeiro. Então ele se torna infiel. Ele não obedece à vontade de Deus. E aí por isso nós podemos tirar lições, o que a gente vê coisas drásticas, terríveis, acontecendo na vida dessas pessoas. E famílias entrando em totalmente caos, em caos completo, de destruição, de casamento, de filhos, de estrutura familiar. É o que a gente pode ver, quando se deixa fazer a vontade de Deus. No jantar dos casais, até chegou no meu coração, na hora que eu fui compartilhar com vocês, que a irmã Josefa me chamou ali, eu me lembrei de uma palavra importantíssima, por aquele momento ali, como me lembro aqui agora, que se nós não fizermos a vontade de Deus, e aquele momento era para aprendermos essa comunhão de família, o quanto Deus ensina, de um relacionamento matrimonial, até mesmo do início de uma família, que é o namoro, a importância de nós estarmos ali, porque ali nós estamos investindo na vida espiritual e no casamento, no matrimônio, aonde deve ser indispensável para nós, precisarmos estarmos ligados. A gente tem que entender que o nosso investimento maior é em Cristo, é Ele quem provém todas as outras coisas. É Ele quem provém um bom matrimônio, uma administração perfeita, uns filhos organizados. Não tem como a gente fugir da verdade. Eu ia falar isso, agora sabe qual era o texto? O Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Essa é a primeira fase. Porque a segunda é, se o Senhor não edificar a cidade, em vão são os sentinelas. Mas vamos para a parte A. Se não for Cristo, se nós não fizermos a vontade de Deus em nosso lar, nós não conseguimos vencer. E Jesus em nossa casa é conhecer a sua vontade. Então a gente precisa ser edificado, a gente precisa ser revestido. A gente sabe que o mundo trabalha do lado contrário. E a palavra de Deus nos aviva. O avivamento vem por ouvir a palavra de Deus, por receber o poder de Deus, que é a sua palavra, em nossas vidas. Mas como a irmã já tinha falado, e ela entrou naquela parte que aquele que Deus junto, o homem não separa, né? 2:24, não foi? Gênesis 2:24? Gênesis 2:24. Foi o que ela falou lá. Então, para não misturar o entendimento de vocês, eu fiquei quieto e não falei. Mas o que a gente precisa é isso, é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente se aperfeiçoe. Sem abrir a Bíblia, botando a mente para funcionar, que eu sei que vocês sabem, mas para a gente meditar. Mateus 5:48, eu falo muito aqui esse texto. Sede vós, como... E só alcançamos a perfeição se nós nos envolvermos naquilo que Deus nos chama para nos preparar, para fazer a sua vontade. Para ser perfeito, é preciso se envolver, é preciso participar, é preciso ouvir para fazer a vontade de Deus. Se o Senhor não edificar a casa. Então, meus queridos, meus amados irmãos, Deus nos desperta a tomarmos as posições necessárias. Esse confronto que falamos, para não nos conformar com este século, com este mundo, para o homem natural é natural, mas para nós não. Para nós não. Nós não temos que aceitar a conduta do mundo.
Se toda a Escritura nos traz respaldo para situações vividas, nós é que temos que aprender a fazer a vontade de Deus. A gente ouve, mas muitas das vezes queremos contextualizar de uma forma que agrade a nós. A gente tem que lembrar que não existe mais um eu dentro da gente. É o Senhor. É o Senhor. Mas muitas das vezes você pode encontrar alguém querendo fazer uma conjectura que lhe agrade e que diga, não, eu estou em Deus, mas na verdade, pelas Escrituras, está contrário à vontade de Deus. E se fizer a vontade de Deus, sofremos consequências. Se fizermos o contrário da vontade de Deus, sofremos consequências. É preciso, irmãos, a gente deixarmos sermos preparados. Irmãos, e sabe qual é a razão que leva o homem e a família a sofrer? Projetos inacabados, relacionamentos desfeitos, tristezas, vida sem propósitos, amarguras, desilusões, mortes e tragédias, quando deixamos de fazer a vontade de Deus. Eu quero que alguém abra aí, por favor, só para a gente entender isso. Salmo 91, verso 4. Salmo 91, verso 4. E nós vamos nos atentar na última frase, mas eu vou ler o verso todo. Salmo 91, verso 4. Amém? Você está vendo qual é a promessa de Deus? Como nós não precisamos fazer a vontade de Deus, como a gente não precisa se edificar, como a gente não precisa estar juntos, ligados para sermos doutrinados. Leia a última frase, minha irmã querida, que é a fidelidade de Deus. Na minha tradução é a fidelidade, mas a fidelidade de Deus é a sua verdade. Você sabe o que é escudo e broquel? O broquel é aqueles escudo menor que os soldados botavam aqui de lado para proteger. E o escudo maior é aquele que botava na mão. Escudos e broquéis. Quer dizer, a palavra de Deus nos protege, a verdade de Deus, a sua vontade. É o seu escudo, é o seu broquel. Que é a fidelidade de Deus, as suas promessas de guarda. E como nós não precisamos aprender, como nós não precisamos conhecer a vontade de Deus, se ela nos protege, se ela nos guarda, esquecemos disso, estamos olhando só para a terra. Veja, irmãos, que a gente deve refletir profundamente que nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos mais daqui. Nós agora temos o sobrenatural dentro de nós. Sim ou não? Vocês crerem? Porque a Bíblia não diz que quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo não vem morar na gente? E Ele vive para sempre em nós, para justamente nos atender. O que é o Espírito Santo? Nosso guia, nosso protetor, nosso consolador, nosso capacitador e nosso paracleto. Então, se Ele está em nós, é para nos defender, para nos ensinar, para nos orientar, para nos guiar, para nos livrar do mal, para nos capacitar. Então, a gente não pode deixar de nos ligarmos a Ele. A igreja de Cristo, e digo essa, para glorificar somente o nome de Jesus Cristo, nós temos procurado vivenciar essas escrituras, porque é a vontade de Deus. Você veja que essa igreja ela tem programações para justamente edificar as famílias, as nossas vidas. Porque vocês podem até me ver eu pregando aqui, mas eu estou sendo edificado. Eu não sou mais do que nenhum de vocês. Nós estamos na mesma plataforma, em cima só tem um, é Deus. Então nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo fortalecidos, revestidos. Aí quando você ouve isso, aí você dá uma olhadinha lá fora. O que está acontecendo lá fora? Morte, crime, imoralidade, prostituição, homossexualidade, coisa terrível. Eu vejo cada coisa, que às vezes eu não compartilho com vocês para não entristecer o coração de vocês. Irmãos, nós temos que sermos mordomos fiéis. E a gente precisa acreditar que temos que ouvir mais e mais a voz de Deus.
A gente precisa da voz de Deus, da palavra de Deus. A gente precisa ser fiel a Deus. A fidelidade não está você trazer o dízimo e a oferta no gasofilácio. A fidelidade sua está na sua obediência, no temor a Deus. A prosperidade vem pela obediência. A palavra de Deus. Dízimos e oferta é ordem do Senhor e nós obedecemos. Mas não barganhamos Deus, não compramos Deus. Porque Deus não se vende. Ele é santo e puro e é fiel. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Essa é a razão, irmãos, que muitas famílias são destruídas. Tudo isso, quando não se obedece, não desperta para conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus hoje está sendo pregada nos 4 cantos da face desta terra. Missionários espalhados em todos os lugares. Mas muitos se fazem ainda de surdo e é uma grande multidão. Você confirma quando você vê esses eventos pagãos, essas festas mundanas. É aquela multidão de gente que não se acaba mais. Aí você vai lembrar do que Jesus disse, que os perdidos serão como os grãos de areia do mar. Já tem muita areia no mar e os grãos. Então, significa que vai ser uma grande multidão perdida. Muita gente. E a gente tem que fazer parte daquele grupo seleto de Jesus Cristo, os escolhidos. Mas para isso precisamos sermos discípulos fiéis. Para isso precisamos fazer a vontade de Deus. Para isso que temos que dar crédito no que ouvimos na palavra de Deus. Amados, nós podemos lembrar de uma situação que passou Josué com os gibeonitas. Eles enganaram Josué. Josué é um homem de Deus. Eles enganaram, disseram que agora estava do lado deles, que precisava da ajuda deles, estavam sofrendo. E Josué finda abrindo mão, fazendo uma aliança com eles. Os gibeonitas, não é? E aí foi a tragédia e a situação. E eles pediram a Josué que não destruísse na conquista de Jericó. E veja, irmãos, o que é que o texto afirma, que eles não consultaram o Senhor. Josué com o povo de Israel não consultaram a Deus. Para saber a posição, qual era a vontade de Deus, se era para eles fazerem uma aliança ou não com eles. Veja no capítulo 9 de Josué, verso 14. Então, aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Eles não buscaram a vontade de Deus, tomaram suas próprias decisões, suas próprias posições. Muitas das vezes nós fazemos isso, por alguma questão pessoal. Tomamos a nossa própria posição e não procuramos Deus para tomar a posição de Deus. Eu lembro muito, se vocês lembram também, mas se um dia sentir essa vontade de ler todo, é muitos capítulos, 1 Crônica e 2 Crônica. Você vai ver o procedimento de Davi, e você vai lembrar porque Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi teve seu pecado, Davi teve seu erro, mas Davi não tomava uma posição sem primeiro consultar a Deus, sem primeiro ouvir de Deus, sem primeiro procurar a vontade de Deus. 1 Crônica e 2 Crônica vai falar sobre isso. Muitas decisões de Davi em relação àqueles reis que vinham contra, como Davi poderia pelejar, como ele deveria ir, que dia ele ia, que hora era ia, se era da vontade de Deus, se Deus queria que ele fosse. É grandes exemplos para nós, como esse Deus de Davi, que é o nosso Deus. A gente tem muitas batalhas diárias, nós temos famílias, nós temos trabalhos, nós temos igrejas, nós temos convivência de sociedade. Mas nós não podemos, em nenhuma dessas, tomar posição pessoal. Precisamos buscar em Deus as posições que precisamos tomar. Josué e Israel sofreu por causa disso. Olha o texto que diz que eles não buscaram ouvir da boca de Deus qual era a posição, se eles faziam ou não faziam aquela aliança com os gibeonitas. É Josué, capítulo 9, verso 14. Essa aliança, irmãos,
trouxe para Israel grandes transtornos e prejuízos, grandes problemas. Aí eu faço uma pergunta para vocês sem respostas. Quanta situação dessa nós enfrentamos? Às vezes no casamento, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes nos nossos negócios. Quantas situações a gente entra e causa grande transtorno, porque tomamos nossas próprias posições. Vocês estão lembrados que nós somos pequenininhos? Vocês estão lembrados que nós somos limitados? Claro que precisamos fazer a vontade de Deus. Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, Ele é o alfa e o ômega. Então nós temos que acreditar e confiar que dependemos de Deus. Sem Deus, como compartilhamos nessa situação, que não vos conformar com as coisas desse mundo, né? Deste século, que aqueles que não tomam conhecimento de Deus, que fazem a vontade do mundo, a gente está vendo a desgraça, o mal acontecendo. Eu vejo cada caso, irmãos, de filhos, de casamento. É como eu disse, eu não vou falar senão nós vamos se entristecer. Eu vi um caso de uma pessoa, com um homem com uma mulher, feminicídio, que foi muito doloroso. Toda morte não é boa, todo crime é abominável aos olhos de Deus, mas tem uns que são mais cruéis ainda. Mais cruéis. Foi uma jovem senhora, 32 anos ela tinha. O marido esquartejou essa mulher. Veja como é doloroso para você assistir, e quanto mais para uma família. Aí o que é que nós vamos poder entender, irmãos? Sabe o que é? São direções sem fazer a vontade de Deus. Mas não tenha dúvida, porque eu ouvi a história toda. A mesma coisa que vocês viram agora recente, está aí repercutindo muito. A morte daqueles 2 líderes do PCC. Falar um pouco que está transmitido, né? Mas, o que é que suspeitam? Eles, segundo a história, a biografia de um deles, o cara já tinha matado muita gente e ele era cruel, matava cruelmente. E eles foram mortos cruelmente. Você veja que não vale a pena desviar da vontade de Deus. Olha o final. Hoje nós estamos debaixo da graça e muitas das vezes, até dessas pessoas que vivem de crimes, porque tem criminoso de aluguel, eu ouço todo dia. Vai chegar o dia que ele vai ser assassinado do mesmo jeito que ele cometeu em outros. Tem uma palavra no Antigo Testamento que diz que aquele que derrama o sangue do seu irmão, seu sangue será derramado. E Deus é justo e fiel. Então, irmãos, quando se procura fazer a vontade do mundo, a situação é essa crítica que nós queremos até nos recusar de compartilhar, para não entristecer o coração. Mas muitas das vezes algumas coisinhas a gente precisa falar, para que a gente lembrar que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para nossas vidas, para nossas famílias, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos trabalhos, para a nossa saúde. É Deus. Vocês conhecem médicos formados que frequentaram universidades, mas quem cura é Deus, não são eles. Eles são os vasos usados por Deus, mas quem cura é Deus. É o que a gente vai aprendendo, irmãos queridos. Fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, aquele que não está em obediência à palavra de Deus está ligado claramente com quem? Com o mundo. Ou a gente crê ou não crê. Confia ou não confia. Não tem meio termo. Deus não divide a sua glória. A gente ou crê ou não crê. Não tem meio crente como não tem meia grávida. Ou a mulher está gestante ou não está. Não tem meia grávida. Não tem meio crente. É o que a gente, como esses escolhidos, a nossa fidelidade ela tem que ser real. Ela tem que ser prática. E a fidelidade é em toda a nossa vida, gente. Nós temos família, nós temos casamento,
nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos igrejas, e Deus quer que a gente seja um mordomo fiel. É o que a gente aprende, é doutrina, é ensino, para que possamos herdar o que nós queremos, a vida eterna com Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, o que é a vontade de Deus para o mordomo fiel? O que é a vontade de Deus para o mordomo fiel? Veja, irmãos, é tudo aquilo que exige segundo os seus propósitos eternos. É toda a vontade de Deus. Então, essa, meus queridos irmãos, é a vontade de Deus para o mordomo. Fazer a sua vontade, Ele exige. Ele exige que a gente obedeça. Não é um pastor, não é um líder religioso, é Deus, o dono de nossas vidas, o dono da igreja, o dono da nossa família, o dono do nosso casamento, o dono dos nossos filhos. Quantos esquecem do que disse Salomão, ainda no Salmo 127, mas no verso 3? Vocês lembram? Que os filhos são herança, fruto do galardão, o presente de Deus para a mulher, mas os filhos é do Senhor. A fidelidade de nós cuidarmos dos nossos filhos, de zelarmos por ele, porque é a vontade de Deus. Porque nós somos simplesmente mordomos para cuidar, porque eles são de Deus. Nós vamos devolver, como o pastor, quando fala em Hebreus, capítulo 13, verso 17, que o pastor vai prestar conta das ovelhas, nós, pais, prestaremos conta dos nossos filhos ao Senhor. É a herança de Deus, nós vamos devolver a Ele. Aí eu vejo, quando a gente ouve essa palavra de Deus, a responsabilidade é maior para a gente. Porque quando você trata de algo que é seu, eu faço de qualquer jeito, não. Mas você já lembrou que é de Deus? Você tem que cuidar melhor dos seus filhos? Você tem que doutrinar os seus filhos pela vontade de Deus, não é pela sua. Eu acredito que tem muitos pais que não gostam de estudar provérbios. Porque o que mais Salomão corrige é os pais em relação ao tratamento dos filhos. E muitos não aceitam. Está escrito. Ali é a vontade de Deus. Se está aqui, e aqui é o quê? Escritura sagrada. É a palavra de Deus. Querer ou não crer? Então, por que não cumpre na correção dos seus filhos? Então vai ser cobrado pela justiça de Deus. A mesma coisa quando Paulo pega nas suas cartas, que não tem uma carta de Paulo que não fale sobre família, sobre os deveres domésticos. Paulo fala do marido e da mulher, dos filhos do casamento. Tudo. Todas as epístolas de Paulo. Só menos aquelas duas pastorais, Filemão e Tito. Mas as outras todas, Paulo fala. Pedro fala na primeira carta no capítulo 3. Logo no início do capítulo 3, Pedro também fala. Só nessa carta primeira dele. Porque Pedro tem 3 cartas, né? Então você veja o zelo que Deus tem, o quanto Deus ama a família, e nós, como esses membros da família e mordomos de Cristo, precisamos cuidar bem da família. Cuidar bem do marido, cuidar bem da esposa. A boa administração no lar, cada um tem sua responsabilidade. Paulo vai mostrar ali, nessas suas cartas, o dever do homem, o dever da mulher, o dever dos filhos. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Essa palavra não é de homem. Esse homem não está falando por conta pessoal. Deus está usando o homem para falar aos nossos corações, ao meu e ao de vocês. Porque aquele que prega e não vive, ele é um hipócrita. Mas nós temos que organizar a nossa casa. Nós temos que organizar a nossa família. E sabe qual é o preço que você vai pagar? Muita oração. Se necessário, jejum. Palavra,
sempre compartilhando dentro de casa. O que é que Moisés fala em Deuteronômio 6, se ele estiver deitado em pé, caminhando, fala ao seu filho. É o papel nosso hoje como esses mordomos fiéis. Mordomo obedecer à vontade do seu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, que é o Senhor dos senhores, que é o Deus dos deuses, que é o Rei dos reis. Não tem rei, não tem Senhor, não tem quem quer que seja que diga que é Deus. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, dos mares, do universo e de tudo que há dentro deles. Então é isso que a gente tem que fazer, obedecer a Deus, não é aos homens. Você não recebeu Jesus? Eu não recebi Jesus? Então agora eu tenho um Senhor e preciso ser um mordomo fiel. E preciso ser um discípulo fiel, um filho fiel. Você já viu no dia a dia da terra? Na família, quando você vê um filho que honra muito seu pai, como esse filho é abençoado? Porque é assim que o Senhor promete. E dá vida longa, né? O primeiro mandamento como promessa, lá em Efésios 6, logo nos primeiros versos. Que os filhos devem honrar pai e mãe, e você vê que aquele que honra pai e mãe, que não discute, que não xinga o pai, que não xinga a mãe, que não vai de encontro ao pai, que não vai de encontro à mãe, ele é abençoado, ele tem vida longa. Promessa de Deus, mas você pode encontrar até filho cristão mesmo, que diz desaforo aos pais. E a gente vai aprendendo com o Senhor, não é verdade? Então, irmãos queridos e amados, o que é a vontade de Deus para nós, como esses servos fiéis? Vejamos, uma coisa importantíssima, que esse nosso Deus, Ele providencia o melhor para nós, para a nossa família, no tempo e na hora que Ele quer. Nós vamos ler alguns versos, para que a gente possa encerrar. Veja bem, Jesus como rei, Ele sabe o que é melhor para os seus súditos. Apocalipse 4:11, Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Está ouvindo? Jesus como rei, sabe o melhor para os seus súditos, Ele abençoa. Jesus como rei, Ele sabe quando e quando é o tempo que devemos receber, e para que a gente pratique o que Ele orienta. Como rei, Ele sabe o melhor para nós, o tempo. 1 Reis 8:25, agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Tudo dentro da vontade de Deus e no tempo de Deus. Muitas das vezes, a gente ora aqui agora e queremos pela nossa vontade que se realize. Olha, Deus Ele pode responder na hora sim, mas Deus pode responder depois, outro momento, outro tempo. E nós temos que aguardar, fazer como Davi disse no Salmo 40, verso 1, esperar com paciência no Senhor. É o que a gente vai aprendendo, esperando na vontade de Deus. Veja bem, Jesus como soberano, Ele ordena que cumpramos suas ordens completamente, irmãos. Ele ordena isso, como soberano. Gênesis 17, verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhes apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Você quer receber essa palavra para você? Hein, irmãos? Eu recebo ela para mim. Que o que Deus disse a Abraão, diz para nós hoje, nós somos os mesmos mordomos. Nós somos esses mesmos escolhidos, o Abraão foi escolhido. Eu conheço uma história muito profunda de Abraão.
do início. Abraão foi rico de terra. Abraão tinha muitos animais, milhares e milhares. Mas Abraão era um politeísta. Abraão, como seu pai Tera e seu irmão Naor, eles eram politeístas, eles tinham estantes cheios de deuses para plantar, para colher, para regar, para produzir, para prosperar. Ele tinha seus deuses e ainda alugava aqueles deuses. Tanto Abrão na época, Tera e Naor, que era o irmão dele. Tera era o pai. E um dia Abrão estava no pasto, num lugar aberto, e ele ouve a voz dos céus de Deus. Abrão, Abrão, Abrão. Ele ficou atônito, olhando para cima, não via ninguém, não via nada, até o momento que ele diz, diga, Senhor. E Deus começa a falar com ele. E Abraão creu. A primeira coisa que Abraão, quando creu no Deus vivo de Israel, o Criador dos céus e da terra, foi ir à casa de seu pai e de seu irmão. Quando ele chegou lá, teve um problema gravíssimo, porque Abraão começou a quebrar aqueles deuses todinhos, que estavam naquelas estantes. E o irmão grita dizendo a ele, para com isso que você está me dando prejuízo, é onde eu ganho dinheiro, porque ele alugava aqueles deuses. Ele alugava aqueles deuses. E para finalizar essa passagem ilustrada, Abraão passou a ser monoteísta, adorando a um só Deus, que é o nosso Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, agora, nosso Deus, Jesus como Pai, Ele providencia o melhor para os seus filhos, dentro de todas as nossas necessidades. Nós temos que confiar e esperar. Ouça, meus queridos, amados irmãos, 1 Reis 8, 23, e orou, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima dos céus, nem abaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Está vendo o que a gente precisa viver? Debaixo da vontade de Deus. Precisamos viver debaixo da vontade de Deus. Olha aqui um procedimento do nosso pai da fé, Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, da sua fé, do grande Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o grande Deus Eu Sou, que destruiu todos os propósitos de Satanás na vida daquele faraó Ramsés. Esse é o Deus da gente hoje, o mesmo Deus. E é atribuído a Deus para a gente ficar bem sossegado, que Deus é imutável. Então Ele não muda, o mesmo Deus de ontem, que pelejou por aquele povo, que deu a bênção àquele povo, porque eles faziam a vontade de Deus, é esse mesmo. Hoje a gente só precisa fazer o mesmo, procurar conhecer a Deus e fazer a sua vontade. É o que a gente precisa, por isso que nós estamos aqui. E para encerrarmos, irmãos queridos e amados, como receber e desenvolver essa vontade de Deus na nossa vida como mordomo? Como receber e devolver? Como receber e desenvolver, crescer, não é? A vontade de Deus em nossas vidas como esse escolhido. Primeiro, a vontade do discípulo, do mordomo, deve ser de acordo com a vontade de Deus. Então, a nossa vontade é a vontade de Deus, precisa ser. Lembra de Jesus? Quando esteve aqui que ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, daquele que me enviou. É outro exemplo grande. Então veja, Esdras 7,18, você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de Deus. Está vendo? De acordo com a vontade de Deus. Eu posso fazer alguma coisa. Chegar na minha família e dizer, nós vamos fazer isso. Mas de acordo com a vontade de Deus. Na igreja, eu vou fazer isso. De acordo com a vontade de Deus. Por isso que Deus nos prepara
Por isso que Deus nos doutrina, por isso que Deus nos ensina, nos capacita para isso. Para que a gente não entre no achismo, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, querendo fazer algo que achamos que é de Deus. Precisamos ter o conhecimento da vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender, para que a gente não falhe diante de Deus. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a fazer a sua vontade, nos trazendo sabedoria, e nós precisamos orar. Minhas orações sempre é essa. Por isso que eu fico tranquilo, irmãos, quando eu falo, quando eu prego, quando eu ensino. Porque eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, conhecendo a sua vontade, que é a sua palavra escrita. É aqui que nós encontramos, não é aquilo que eu ouvi falar, alguém me disse isso, alguém me falou aquilo. Não. Nós não plagiamos nada, nós buscamos no Espírito Santo. Que é para que o Espírito tenha atitude de ação poderosa de bênção sobre nossas vidas. É isso que nós precisamos viver como mordomo fiel. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar? Ou querem mais um pouco? Ainda tem 66 livros aqui. Dá para a gente conversar até amanhã. Deus é bom, né? Eu vou pedir à nossa irmã Cláudia que faça essa oração final e nós vamos orar com ela, amém? Oremos. Te agradecemos sim, Senhor. Por essa pregação, Senhor Jesus, né? Que a palavra do Senhor Teu Espírito Santo Senhor, é em quem nos nossas capacita, vidas, né? Senhor. E que se cada palavra, Senhor, que foi falada nessa noite, né? A palavra do Que tu Senhor, falaste ao nosso coração. venha fazer morada em nossos Sim, corações, né? Senhor. E que a gente venha aprender cada dia mais do Senhor. Sim, Pai, Senhor. né? Precisamos, Pai, ó Deus. por todos os livramentos que o Senhor tem nos Sim, dado. Senhor. E por permitir que a gente chegasse até aqui. Oh, Pai. glória, A gente obrigado, vai passar em Senhor. segurança, né? Nos guarda, nos Sim, protege. Senhor. Amém, Sempre a Senhor. nós e nossa Amém. família. Glória a Deus. Como é bom, é diferente, irmão. Está bem, povo de Deus, é uma coisa tremenda, maravilhosa. A gente fica feliz, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos lares, vossos casamentos, vossos filhos, sobre essa igreja santa, viva, gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se faz presente, como em toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificado na face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora e santa, que faz a vontade de Deus, do Senhor Jesus Cristo, diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.